E aí, gestor, gestora, tudo bem? Quando a gente fala em finanças, tem um termo que costuma dar um nó na cabeça dos empreendedores: capital de giro. Parece complexo, mas na verdade, ele é o oxigênio que mantém a sua empresa viva. Vamos desmistificar de vez o que é capital de giro, porque ele é extremamente importante para o sucesso do seu negócio. Mas antes, já sabe, se este tema te interessa, inscreva-se e ative o sininho para ficar por dentro das nossas dicas de gestão. A realidade brasileira e o risco de fechar as portas. A gente ama empreender no Brasil, mas os desafios são gigantes e o principal erro que derruba as empresas está na má gestão financeira. Segundo uma pesquisa do Sebrae, de 2008, 27% das novas empresas fecham as portas no primeiro ano, e esse número salta para 50% para aquelas que encerram as atividades nos 4 primeiros anos. Adivinhe uma das principais causas de falência identificadas nessa pesquisa: a falta de atenção ao capital de giro. Isso é um dado antigo, mas a lição é atemporal. Negligenciar o capital de giro é um erro de suma importância para a administração financeira. Questão de reflexão 1. Se você tivesse que parar de vender hoje, por quanto tempo sua empresa conseguiria pagar as contas só com o dinheiro que tem em caixa? O que é o capital de giro na prática? Simplesmente, o capital de giro é o dinheiro que a empresa tem em mãos, o ativo circulante, para garantir que ela sobreviva e continue funcionando. É a reserva que garante que você arque com todas as despesas fixas e variáveis. Em outras palavras, é o dinheiro que faz seu negócio sobreviver enquanto a grana dos clientes não cai na conta. Pensa assim: se você vende a prazo, o dinheiro só vai cair daqui a 30, 60 dias. Nesse meio tempo, o aluguel, o salário e o boleto do fornecedor precisam ser pagos. O capital de giro entra exatamente para cobrir esse vácuo financeiro. Ele é como uma reserva financeira da empresa, utilizada em momentos de necessidade ou urgência. Empresas que operam com capital de giro baixo correm um risco financeiro muito maior, ficando despreparadas para eventualidades de mercado, necessidades financeiras emergenciais ou despesas imprevistas. Como calcular e usar o fluxo de caixa a seu favor? A boa notícia é que calcular e planejar o capital de giro ideal é possível. A fórmula básica é direta. Você deve subtrair o passivo circulante do ativo circulante. O ativo circulante é o que pode ser rapidamente convertido em dinheiro, como valores em contas bancárias, aplicações financeiras de curto prazo e contas a receber. O passivo circulante são suas obrigações de curto prazo, como contas a pagar, salários, aluguéis e pagamento de matéria-prima ou mercadorias. Mas só a fórmula não basta. Você precisa de uma ferramenta indispensável: o fluxo de caixa. O fluxo de caixa analisa o ciclo completo: o tempo que leva para você receber as contas, o tempo que o estoque fica parado e o tempo que você leva para pagar seus fornecedores. Questão de reflexão 2. Você analisa o ciclo de recebimento, dias necessários para receber um pagamento, versus o ciclo de pagamento, dias financiados pelas contas a pagar? Lembre-se, o fluxo de caixa é o nome do jogo para todos os empresários. Financiando o capital de giro, prepare-se para o pico. Mesmo empresas saudáveis precisam de financiamento de capital de giro de curto prazo, em alguns momentos. Pense no varejo brasileiro, que se prepara para o Natal. Eles precisam de capital de giro extra para financiar o acúmulo sazonal de estoque entre setembro e novembro. Se o seu negócio não é sazonal, mas experimenta picos de pedidos excepcionalmente altos, você também vai precisar de reservas para financiar o aumento de estoque e o acúmulo de contas a receber. É por isso que planejar com antecedência é a parte mais importante. Se você for pego de surpresa, pode perder aquela grande encomenda que alavancaria seu negócio. Se você precisa de financiamento, as fontes mais comuns de curto prazo, que podem ser cobertas por lucros internos ou fundos externos, incluem capital próprio. Se o negócio é novo ou ainda não é rentável, pode ser necessário depender dos seus próprios recursos pessoais, de amigos ou familiares. Credores comerciais, fornecedores. Um bom relacionamento e um histórico de pagamentos em dia podem fazer com que o fornecedor estenda os prazos para você. Factoring ou fomento mercantil. Uma prática comercial onde empresas adquirem seus direitos creditórios, suas contas a receber a prazo, por um valor à vista, gerando liquidez imediata. Mas atenção, factoring não é instituição financeira e não concede empréstimos como os bancos.
linhas de crédito ou empréstimos de curto prazo. Se você tem uma boa garantia e um relacionamento bancário estabelecido, pode conseguir financiamento para inventário sazonal ou acúmulo de contas a receber. Conclusão: o grande cuidado e o ponto de equilíbrio. Você viu que o capital de giro é essencial, mas é preciso ter muito cuidado na hora de financiar. É nesse momento que muitos gestores acabam se afogando em dívidas por causa de uma má gestão financeira ou um planejamento estratégico deficiente. Questão de reflexão 3. Você já estudou cuidadosamente todos os cenários de financiamento, escolhendo aquele com o qual você se sente mais confortável e que é mais adequado para o seu negócio? Lembre-se, preparar a sua empresa para suportar momentos não lineares do mercado é fundamental. Principalmente no início, o capital de giro é essencial até que você atinja o ponto de equilíbrio. Não subestime o poder do capital de giro em nenhum momento da sua jornada empreendedora. Gostou? Deixe seu like e compartilhe com outros gestores. Um abraço e até a próxima!